E se uma única pessoa pudesse mudar completamente o rumo da história? Criar impérios, iniciar guerras, libertar milhões ou influenciar bilhões de pessoas por séculos? Ao longo da história, alguns líderes tiveram um impacto tão grande que o mundo que conhecemos hoje só existe por causa deles. Hoje você vai conhecer 10 líderes que mudaram a história da humanidade para o bem ou para o mal. Então já vai deixando o seu like e vamos conferir essa lista. Começando pela 10ª posição, Júlio César, um dos nomes mais decisivos da história de Roma. General extremamente habilidoso, ele expandiu o território romano ao conquistar regiões como a Gália, aumentando sua popularidade entre o povo e o exército. O problema é que esse prestígio o colocou em rota de colisão com o próprio Senado. Ao cruzar o rio Rubicão com suas tropas, César tomou decisão que simbolizava a rebelião e deu início a uma guerra civil. Ao vencer, concentrou o poder nas próprias mãos e praticamente encerrou o modelo de república. Mesmo sendo assassinado pouco tempo depois, o sistema que ele ajudou a derrubar nunca mais voltou. Seu legado abriu caminho direto para o surgimento do Império Romano. Na 9ª posição, Napoleão Bonaparte. Começou sua história como um jovem oficial e rapidamente subiu na hierarquia militar durante a Revolução Francesa. Em pouco tempo, se tornou imperador e passou a dominar grande parte da Europa. Mas sua influência não foi só militar. Ele reorganizou o Estado francês e criou o Código Napoleônico, um conjunto de leis que influenciou diversos países e ainda serve de base para sistemas jurídicos modernos. Mesmo após sua derrota e exílio, Napoleão deixou marcas profundas na política, no direito e na forma como os estados modernos são organizados. Em 8º lugar, Gengis Khan. Gengis Khan unificou tribos nômades da Mongólia e construiu um império que se estendeu da Ásia até a Europa Oriental. Suas campanhas foram extremamente violentas e milhões de pessoas morreram durante suas conquistas. Porém, ao mesmo tempo, ele criou um sistema que facilitou o comércio entre diferentes regiões, fortalecendo rotas como a Rota da Seda. Seu império conectou culturas que antes eram isoladas, mudando a dinâmica econômica e cultural de grande parte do mundo conhecido. Na 7ª colocação, Abraham Lincoln. Lincoln assumiu a presidência dos Estados Unidos em um momento de crise profunda. O país estava dividido entre estados do norte e do sul, e a guerra civil era inevitável. Durante o conflito, Lincoln tomou uma das decisões mais importantes da história americana, a abolição da escravidão. Mais do que vencer a guerra, ele redefiniu o conceito de nação nos Estados Unidos. Sua liderança foi essencial para manter o país unido, mas sua trajetória foi interrompida de forma trágica com seu assassinato logo após o fim da guerra. Em 6º lugar, Mahatma Gandhi. Gandhi liderou o movimento de independência da Índia contra o domínio britânico, mas fez isso de uma forma completamente diferente da maioria dos líderes históricos. Ele adotou a resistência pacífica, incentivando desobediência civil sem uso de violência. Mesmo enfrentando repressão, prisões e conflitos, conseguiu mobilizar milhões de pessoas. Líderes como Martin Luther King e Nelson Mandela foram diretamente influenciados por suas ideias. Gandhi provou que mudanças profundas podem acontecer sem guerra, algo raro na história. Na 5ª posição, Adolf Hitler. Hitler chegou ao poder na Alemanha em um período de instabilidade econômica e social após a Primeira Guerra Mundial. Com discursos fortes e propaganda massiva, conquistou apoio popular e estabeleceu um regime totalitário. Seu governo levou diretamente à Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história, e foi responsável por milhões de mortes. A influência de Hitler moldou profundamente o cenário global, redefinindo fronteiras, alianças e a política internacional. Seu legado é o exemplo mais extremo de como liderança pode ser usada de forma destrutiva. Na 4ª colocação, Winston Churchill. Durante a Segunda Guerra Mundial, justamente um dos momentos mais críticos da história, Winston Churchill se tornou o primeiro-ministro do Reino Unido. Enquanto grande parte da Europa já havia sido dominada, ele liderou a resistência britânica contra o avanço nazista. Seus discursos foram fundamentais para manter a moral da população e do exército em um período de incerteza total. Mais do que estratégias militares, Churchill representou liderança emocional e simbólica, sendo uma figura central na vitória dos aliados. E na 3ª posição, Alexandre o Grande. Alexandre construiu um dos maiores impérios da história em um período extremamente curto. Partindo da Macedônia, conquistou territórios que iam da Grécia até o Egito e partes da Ásia, mas seu impacto vai além das batalhas.
Ele espalhou a cultura grega por todas essas regiões, dando origem ao chamado mundo helenístico. Essa mistura cultural influenciou arte, filosofia, ciência e política por séculos após sua morte. Em segundo lugar, Mao Tse-tung. Mao foi o líder da Revolução Comunista Chinesa e responsável pela criação da China moderna como conhecemos hoje. Sob sua liderança, o país passou por transformações profundas, tanto políticas quanto sociais. No entanto, suas políticas também geraram grandes impactos negativos, afetando milhões de pessoas ao longo de seu governo. Ainda assim, sua influência é inegável. Ele moldou um país que hoje é uma das maiores potências do mundo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. Para muitos, a figura mais influente de toda a história da humanidade. Nascido em um contexto simples, em uma região dominada pelo Império Romano, ele não liderou exércitos, não ocupou cargos políticos e não escreveu livros. Ainda assim, sua mensagem atravessou séculos e transformou completamente o mundo. Seus ensinamentos, baseados em amor, perdão, compaixão e justiça, deram origem ao cristianismo, uma fé que hoje reúne bilhões de seguidores em todos os continentes. Mas sua influência vai muito além da religião. Seus princípios ajudaram a moldar leis, valores morais, culturas e até a forma como sociedades inteiras enxergam o bem, o mal e o propósito da vida. Mesmo após mais de 2000 anos, suas palavras continuam sendo estudadas, debatidas e seguidas por pessoas de diferentes culturas, línguas e épocas. Independentemente da crença de cada um, é impossível negar. Poucos nomes na história tiveram um impacto tão profundo, duradouro e global quanto o de Jesus Cristo. Alguns desses líderes construíram, enquanto outros destruíram. Alguns inspiraram, e outros causaram medo. Mas todos eles têm algo em comum. Mudaram o rumo da história de forma definitiva. Agora eu quero saber, qual desses líderes você acha que teve o maior impacto no mundo? E tem algum nome que você colocaria nessa lista? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.